alegre, né? Não, é interessante a sua fala, porque, bom, surgiu várias, né, perguntas, porque o senhor Uma fala... atrás da outra. Porque a fala ela é tão descritiva, né, que a gente fica assim, aqui é uma pergunta, mas são tantas perguntas, né, e isso mostra, mais uma vez, a questão do seu conhecimento, né, eu acredito, conhecimentos de causa, realmente, por ser ex-prefeito, por ser secretário da CEPRO, né, lá atrás, mais recente, da SIDUC, então existe todo esse conhecimento, mas eu vou pegar, já que o senhor citou a questão de pandemia, dessa questão de dificuldades, como é que o senhor consegue enxergar a questão educacional, né? O senhor esteve na SEDUC ali, tem um conhecimento muito maior, sabendo que quem ficou em casa já, ou seja, quem ia para a aula já tinha dificuldade de adquirir conhecimento. Imagine em casa com celulares, com TV, com internet, com tudo. Eu acredito, né? Saiu uma pesquisa, mas para mim não dá nenhum dado aqui errado. Eu prefiro só falar que o Brasil ele despencou também de uma porcentagem que agora eu também não vou falar para não errar, mas ele perdeu, né, a questão da educação. E aí, os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, né, com essa deficiência educacional, como é que o senhor consegue enxergar tudo isso? E, claro, né, chegando lá no Senado, o que o senhor pensa em relação a projetos para a educação? Pois é, Francisco, a gente já tinha e tem muitos problemas estruturais, além dos conjunturais, na área de educação. Mas a epidemia agravou todos eles, e principalmente o fosso de desigualdade entre os estudantes que têm maior poder aquisitivo e os que têm menor poder aquisitivo familiar. É claro que houve um prejuízo para os alunos das escolas particulares também, mas muito menor do que o prejuízo para aquele jovem, aquele menino de periferia, aquele adolescente de periferia do interior, que não tinha sequer um celular ligado à internet para tentar acompanhar as aulas virtuais, para tentar minorar as suas déficits de aprendizagem. Eu me lembro, participei de uma campanha que a desembargadora Socorro Guedes promoveu para doações de notebooks, de tablets, né, para crianças de Manaus, que não tinham como acompanhar as aulas. Havia necessidade, pelo menos de alguns, além desses aparelhos, de celulares, né? E, principalmente, a condição de pagar um bom sinal de internet. Esse prejuízo entrou também nas universidades privadas, nas públicas, e aí você vê o jovem de classe média alta, cujo pai paga uma internet de qualidade, né? Tem condições de pagar na sua casa, onde tem um notebook, o prejuízo dele existiu, mas foi muito menor do que aquele que sequer conseguiu acompanhar ou acompanhou de maneira muito precária. Isso foi no Brasil inteiro. São Paulo teve uma coisa muito interessante. A Secretaria de Educação de São Paulo fez uma grande promoção de doação de notebooks e tablets para os alunos da rede pública, né? Eu espero, sinceramente, que a gente possa ir recuperando aos poucos esse prejuízo. Mas há um outro prejuízo, Francisco e Milena. O Brasil, outros países da América Latina e certos países da Europa perderam muito em relação aos países asiáticos. Todo o mundo ocidental, Europa, América do Sul, América do Norte, não conseguiu a eficácia que países como o Japão, países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia tiveram no enfrentamento da Covid. A Coreia do Sul, ela não paralisou as aulas, mas ela adotou rígidos protocolos de controle. A Suécia paralisou as aulas das crianças, mas manteve dos jovens. E aqui a gente teve uma paralisação total das aulas por um tempo excessivo. Não foi diferente em alguns outros países, não foi só o Brasil. Acho que nós não estávamos preparados para enfrentar essa situação. Os especialistas defendiam com clareza a necessidade de isolamento, era necessário naquele momento, mas nós poderíamos ter tido assim, a humildade de ver o que os outros países estavam fazendo, especialmente a Coreia do Sul, o Japão e a Nova Zelândia, que são exemplares, onde os prejuízos escolares de educação foram muito menores. O que acontece é que o Japão não perdeu tempo, a Coreia do Sul não perdeu tempo e outros países,
E essa desigualdade entre esses países cujos alunos continuaram estudando, continuaram aprendendo, e os alunos do terceiro mundo, da América Latina, do Brasil, da Argentina e de outros países, ampliou-se essa desigualdade, né? Então, nós temos a desigualdade interna entre os mais ricos e os mais pobres e temos essa desigualdade competitiva do país no futuro. Porque aí, Milena e Francisco, aquele jovem que iria se tornar um físico nuclear, um engenheiro aeronáutico, um engenheiro de produção, ele vai demorar mais tempo para chegar lá. Enquanto isso, o japonês, o coreano e de outros vai chegar mais rápido. Agora, eu penso que passa por uma coisa, Francisco e Milena. Nós precisamos promover uma forte inclusão digital. Nós precisamos incluir o interior, precisamos de sinal de internet, não dá mais. E precisamos ter programas para aquisição de notebooks mais baratos, subvencionados pelos governos municipais e estaduais para os alunos da rede pública. Eu pretendo, chegando ao Senado, se Deus me permitir, estar lá e o povo do Amazonas, e investir muito do meu mandato nessa questão da inclusão digital, para tentar diminuir ao máximo essa desigualdade que hoje existe entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que têm pouco recurso. Antes de passar para a Milena, que ela já está doida para falar ali, inquieta, mas, porque como está falando do tema de pandemia, o nosso webnauta que nos acompanha aí, o Auricélio, ele faz uma seguinte pergunta para o senhor. A influência da guerra, da pandemia, né, ela tem afetado a economia aqui no Brasil? Muito, né? A pandemia, é sabido que nós tivemos uma grande paralisação econômica, à exceção do agronegócio, da agricultura, que foi a única atividade que realmente manteve, né, e positivamente os indicadores. Aliás, ela não teve prejuízo em alguns setores comerciais. Supermercados não têm do que reclamar, né? As redes de supermercados prosperaram, as indústrias de IPI, indústria de medicamento, isso tudo avançou. Mas isso não representa 10% da economia. 90% da economia foi prejudicada e dos empregos aconteceram. Eu acredito que a guerra também nos prejudica, né? Prejudica o mundo inteiro, prejudica principalmente o mundo ocidental. Tem a questão dos fertilizantes. Se a guerra demorar muito, nós vamos ter problemas no ano que vem. Para essa safra, não. O Brasil ainda tem fertilizantes suficientes, está tentando encontrar alternativas no Canadá. Nós já podíamos ter uma produção muito maior dos fertilizantes para a nossa agricultura, se isso fosse encarado como uma prioridade de interesse nacional. Se fala tanto no interesse, na pátria, mas pátria, amar a pátria, é cuidar do interesse do país. E sucessivos governos deixaram de fazer os investimentos necessários e abandonaram aqueles que se iniciaram na produção de fertilizantes. A mesma coisa em relação ao petróleo. Quanto ao problema do petróleo, o Brasil não é tão afetado, né? Agora, o nosso agronegócio, ele recebe também influências negativas, e o custo de vida é o pior. O preço do pão, né, o preço dos alimentos é influenciado pela guerra. Não é esta a principal causa dos nossos problemas, na minha opinião, mas agrava os problemas que já existem. Entendi. Muito bem. Estava aqui um pouco ansiosa para perguntar, porque aí pulava de perguntas. Então, parabéns pela sua trajetória toda. Eu acompanhei em alguns sites e também em entrevistas. E eu queria saber do senhor o que motivou o senhor, desde a primeira vez que o senhor se candidatou como um senador ao Senado, e hoje em dia, o que motivou o senhor a tentar novamente esse ano? As mesmas dificuldades enfrentadas antigamente são as mesmas enfrentadas hoje? Como é que o senhor avalia isso? Bom, Milena, eu entendo que primeiro um sentimento de gratidão. Eu tive 581.500 votos sem comprar um voto, sem poder econômico. Eu não tive recursos para montar uma equipe, para pagar uma equipe, voluntariado. E eu acho um fenômeno que aconteceu naquela eleição, de uma pessoa com pouquíssimos recursos financeiros. A minha prestação de contas foi de R$160 mil. É inacreditável. Às vezes um vereador do interior me diz, mas como? Eu gastei muito mais do que isso na minha campanha de vereador do interior, que o senhor gastou na campanha do Senado. Eu não tinha. Se eu tivesse mais recursos, eu teria gastado mais, mas eu não tinha, né? E eu sou muito grato, porque são amazonenses que acreditaram no Luiz Castro como um político digno de representar a sociedade e a população.
Segundo, é o sentimento de dever para com a sociedade. Eu tenho toda uma vida pública e essa vida pública honrada. Tive acusações infames no tempo da SEDUC, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu nunca recebi uma propina de nenhum empresário para beneficiar em nenhum negócio. Eu sempre tive uma conduta, graças a Deus, e eu agradeço ao meu Deus, que evitou que eu me envolvesse com Caixa 2, com essas coisas que, infelizmente, acontecem no Brasil. E eu sou grato porque 5 mandatos de deputado, 2 de prefeito e essa votação maravilhosa para o Senado me dão uma responsabilidade também de devolver, buscar devolver à sociedade. E quando eu vi o quadro de pré-candidatos ao Senado, eu não me vi representado e não vi que eles representam a vida real, os anseios reais do povo do Amazonas. Alguns prestaram seus serviços no passado, mas infelizmente hoje já não detêm mais a mesma energia que tiveram, é visível, é claro. Outros têm sérias suspeições, né? Não têm a credibilidade necessária. E aí eu observei, eu não tenho nenhum nível de inferioridade com nenhum deles. Estou preparado para o debate, livre, espontâneo. Outro dia eu fui numa rádio, eu soube na Band News, na TV Bandeirantes, vai ter debate para o Senado, acho excelente, acho que a população precisa conhecer. E tem uma coisa, Milena e Francisco, graças a Deus eu sou independente. Eu não sou ligado a nenhum grupo político. Eu sou talvez um dos raros políticos que pode dizer: eu tomo as decisões que devo tomar de acordo com a minha consciência, respeitando os valores cristãos e fazendo aquilo que eu entendo que é o certo. E eu gosto de ouvir o povo, eu gosto de ouvir as pessoas mais humildes, eu gosto de ouvir também os professores universitários, eu gosto de dialogar com a sociedade como um todo. E um senador tem que representar a sociedade como um todo, ele não pode representar só os prefeitos dos municípios e os governantes. Ele tem que conversar com o professor, com o pessoal da saúde, com o agricultor, com a turma que defende o meio ambiente, tem que conversar com a classe, com os políticos, com os vereadores, que são políticos da base da sociedade, tem que conversar com os comerciantes, com os empresários, com os cientistas. Ele tem que representar o todo da população, e não só os grandes grupos de interesse que hoje, há muito tempo, dominam a política no nosso Estado. Vai.